diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se eu for te adorar, olha que assim, se eu for te servir, eu estou aqui, se eu quero te adorar, se eu for te adorar, olha que assim, se eu for te servir, eu estou aqui, se eu quero te Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-los. Olhem para o céu, lá em cima. Olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça. A terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Isaías 51, de 12 a 16. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será liberado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: Tu és o meu povo. Amém. Senhor, eu te louvo pela tua criação, pelos pássaros, árvores, animais, pelo céu azul, pelas matas, pelas plantas, pelo vento, pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos permite viver. Eu te agradeço pela família que nos concedeste, pela igreja que nos acolheu, pelos amigos, pelo trabalho, pelos estudos. Pai amado, eu te louvo porque tu és a nossa vida, o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa salvação, a rocha firme que não nos deixa cair. Tu és misericordioso, bondoso, socorro bem presente, nosso libertador, nosso escudo. Grande é a tua fidelidade e o teu amor. Tua palavra é o nosso prazer e consolo, luz para os nossos caminhos, alimento diário para os nossos corações. Cada dia as tuas misericórdias se renovam e nosso coração se aquieta em ti. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, nosso amigo, Senhor e Salvador. Amém. Astrônomos afirmam ter uma máquina do tempo. O motivo para afirmar isso é que nenhuma das imagens que eles capturaram do universo são do presente. Mais distante que o nosso sistema solar ou que a Via Láctea, existe uma galáxia a 13 milhões de anos-luz do nosso planeta.
Isso quer dizer que as imagens que conseguimos ver dessa galáxia hoje são imagens do passado, que demoram 13 milhões de anos viajando na velocidade da luz. Essas imagens nos permitem ver como eram as galáxias há milhões de anos atrás, quando nem o Sol ou nosso planeta tinham sido criados. Portanto, estudando o universo, nós podemos encontrar possíveis evidências e respostas para nossa origem. Está comprovado cientificamente que o universo está se expandindo, a cada ano se tornando mais frio e menos denso. Isso mostra a evidência de que tem um ponto inicial de alta densidade e temperatura, reforçando a teoria padrão do Big Bang, que foi proposta pelo padre, astrônomo e matemático Georges Lemaitre, que viveu uma vida de fé e ciência simultaneamente, e quem apresentou a base científica que assegura que o universo tem uma origem. Isso sugere que alguma coisa ou alguém externo e anterior ao universo o causou. Existem mais de 1 bilhão de espécies no nosso planeta. Em apenas 1 grama de terra, podemos encontrar milhões de micro-organismos. Para que isso seja possível, é necessário um alinhamento perfeito de pelo menos 200 variações diferentes. Se alguma dessas variáveis, como por exemplo a constante gravitacional, fosse alterada por menos de 1 milionésimo, a vida na Terra não teria sido possível. Esse equilíbrio, conhecido como ajuste fino, poderia ser parte de um projeto perfeito, ou simplesmente ser um produto do acaso. Mas a probabilidade disso ser causado pelo acaso é a mesma de jogar uma moeda e obter cara 10 quintilhões de vezes seguidas. O próprio Stephen Hawking afirmou que o fato extraordinário é que os valores destes números parecem ter sido perfeitamente ajustados para fazer possível o surgimento da vida. Se o ajuste fino não fosse produto do acaso e esses números não fossem ajustados como parte de um projeto, isso significaria que existe um arquiteto que precede o universo. Então, a astronomia estaria descobrindo o que já foi afirmado através da fé, séculos atrás, de que tudo o que vemos foi feito a partir do que não vemos, e o Criador que é, antes de tudo o que existe, visível e invisível, não apenas criou tudo para Ele, mas permite que tudo continue existindo. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, entre os milhares de milhões de seres viventes. E apesar de sua grandeza e da vasta extensão do universo, onde existem mais galáxias que humanos, Ele deseja um relacionamento com você. E através desse relacionamento, Ele quer dar significado e propósito para a sua vida. A ciência e o estudo do universo continuam tentando explicar o tempo e sua origem. Mas apenas Ele, que nos desenhou, pode responder qual o propósito para o qual fomos criados. Você ainda acha que é produto do acaso? Descubra hoje. Te amar.
Pai de amor, nós te pedimos licença para entrar na sua presença, Senhor. Pai, agradecemos-te, Senhor, pela oportunidade de estar reunidos em teu nome, Senhor. Senhor, nesta noite, usa a tua serva, Senhor, para que traga a palavra que o Senhor deseja aos nossos corações, Senhor, trazendo consolo àqueles que precisam, que estão necessitando, Senhor, trazendo, Senhor, confiança, trazendo a paz, Senhor, coração, tirando toda a nossa ansiedade, Senhor. Que essa palavra, Senhor, nos faça crescer, estar sempre mais perto de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Assim como o Senhor usa a tua serva, Senhor, faz dela boca do Senhor, que as palavras que elas falarem venham do teu coração, Senhor, para o nosso. E que a gente, Senhor, possa sair aliviado, ter uma noite tranquila, uma semana de paz, Senhor. Tudo nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje nós leremos o texto de Apocalipse. O título do nosso sermão é O Senhor do Universo e da História. E nós leremos em Apocalipse 5, versículos 1 ao 10. É o mesmo texto lido pelo Sérgio no domingo passado, embora a abordagem seja um pouquinho diferente do que ele fez. Hoje vamos meditar mais um pouquinho sobre esse texto que é tão importante para cada um de nós. Vamos lá? Apocalipse 5, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Talvez você já tenha sido abordado por alguém na rua querendo ler a sua mão. São pessoas, geralmente ciganos, que se propõem a descrever aquilo que nos acontecerá. Como cristãos, cremos que somente Deus possui o conhecimento do futuro. Mas seria bom saber um pouco o que está por vir, não? Pois bem, o livro de Apocalipse nos dá algumas pistas do que virá. O próprio Deus nos fornece esses dados. É uma visão complexa, o livro é um livro complexo, mas ele é importante para nós cristãos. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre esse livro? A palavra Apocalipse tem a sua origem no grego, apocalipsis, e tem como significado revelação. Traz em si o sentido de tirar o véu, tirar o que encobre. Revelação é trazer à luz o que está oculto, o que está escondido. O capítulo 5, o texto que nós lemos, esse pequeno trecho que nós lemos, começa falando de um livro selado com 7 selos que está nas mãos de Deus. Que livro é esse? É o livro que apresenta a soberania de Deus sobre todas as coisas, bem como a definição da libertação do seu povo e a punição daqueles que se voltam contra a igreja do Senhor. O livro relata o domínio sobre a história. Tudo o que acontece no Apocalipse é a revelação do conteúdo desse livro que está nas mãos de Deus. Os 7 selos que mantêm o livro fechado e que são abertos no capítulo 6, e depois os irmãos podem ler durante a semana o capítulo 6 de Apocalipse. Não fazem parte do conteúdo. Os 7 selos que mantêm o livro fechado não fazem parte do conteúdo do livro, mas formam uma preliminar à abertura do mesmo. João, o apóstolo a quem foi feita a revelação, João ele chora muito, porque ninguém pode abrir o livro, e sendo assim, não há nenhuma certeza quanto ao futuro. Porém, um dos anciãos apresenta Jesus como leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Essas duas descrições mostram Jesus em seu caráter real e vencedor. Por outro lado, Jesus também é apresentado nesse texto como cordeiro, como tendo sido morto, demonstrando o caráter sacrificial da sua obra. Esse aspecto é enfatizado também nos 2 cânticos logo abaixo. Nós lemos até o versículo 10, no versículo 9 tem um cântico e no versículo 12 tem outro cântico neste mesmo capítulo. Finalmente, depois que eu apresentei o livro, finalmente esse livro Jesus toma em suas mãos. No capítulo 6, e é por isso que eu disse que os irmãos podem ler este livro, podem ler esse capítulo durante a semana, no capítulo 6, ele começa a abrir os selos. E é importante nós notarmos aqui a visão do trono de Deus e de Jesus, que representa o passado, representa o momento da exaltação de Jesus à direita de Deus através da ressurreição e efetivação do seu domínio sobre todo o universo. Mas se essa visão é coisa do passado, por que ela aparece aqui? O objetivo dessa visão é fornecer confiança e força aos cristãos diante dos problemas que virão. Eles, por serem cristãos, não estariam livres de pagar o preço pela sua fé. O objetivo dessa visão é fornecer confiança e força a nós cristãos. O livro ele é endereçado aos cristãos daquela época que estavam sendo perseguidos, muito perseguidos pelo Império Romano. Mas
o livro também traz a nós hoje essa mesma visão, a visão de confiança e força de Deus para cada um de nós. Assim como eles, nós também não estamos livres de pagar o preço pela nossa fé. E era importante os irmãos, naquela época, saberem que no final de tudo, Deus controla a história e que Jesus traz o consolo a eles e a punição aos perseguidores. É importante que nós também saibamos que Deus controla a história e que Jesus traz consolo a cada um de nós. Os selos mostram que os cristãos estão sujeitos a sofrimentos como qualquer ser humano, e nós não somos diferentes de ninguém, e que tais tribulações não evidenciam a chegada do juízo de Deus ao mundo. Se o cristão deve passar por sofrimentos, é necessário saber que apesar das lutas, que apesar dos sofrimentos, Jesus está dirigindo o destino do mundo e dará forças a nós para vencermos. O livro do Apocalipse, ele é misterioso. E eu já ouvi cristãos dizendo que é um livro muito difícil, cheio de acontecimentos ruins. Você também tem essa ideia? Guerras, fomes, morte, doença. Você também tem essa visão do livro? Quando alguém fala a palavra Apocalipse perto de você, vem à sua mente o quê? Desgraças? Somente desgraças? Olha, eu gostaria que você tirasse isso da sua mente e entendesse que é importante estudar este livro, ler o livro do Apocalipse. Eu estava dando aula uma vez na escola dominical, alguns anos atrás, para uma classe de senhoras, e uma delas disse que não gostava do Apocalipse. Logo que eu comecei a falar sobre o livro e a explicar um pouquinho sobre o livro e as figuras, essa senhora levantou e falou que não gostava do Apocalipse porque ela não conseguia entender o livro e porque tinha muitas coisas ruins nesse livro, né? Tinha muitas desgraças que estavam para acontecer no final dos tempos, que é o que o livro relata, em algumas coisas que o livro relata. Mas é importante que a gente tire isso da nossa mente e é importante que a gente estude esse livro com cuidado. Por que nós devemos estudar esse livro com cuidado? Primeiro, porque ele é a revelação de Jesus. No capítulo 1, no primeiro versículo de Apocalipse, ali está relatado isso. Revelação de Jesus Cristo. Para João, ele deu essa revelação. Portanto, se a revelação é de Jesus, nós devemos estudá-la enquanto servos fiéis dele, enquanto servos tementes a ele. Nós devemos estudar esse livro. Devemos estudar esse livro também porque Jesus é a principal revelação desse livro. O livro é a revelação dada por Jesus a João e é uma revelação sobre Jesus. A figura principal do livro do Apocalipse inteiro, do começo ao fim, é Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, as coisas que Jesus Cristo fez, faz e fará, estão contidas nesse livro. Por isso, nós devemos estudá-lo. E nós devemos estudar este livro também porque o livro nos fornece avisos e promessas para a igreja e aponta para a vitória final. O objetivo principal desse livro é confortar a igreja de Cristo diante das provações neste mundo, mostrando que Deus está atento às nossas lágrimas e está atento às nossas aflições, que existe uma guerra espiritual muito maior do que se imagina. Porém, a vitória de Cristo e da sua igreja é garantida. Porém, a vitória de Jesus Cristo e nós, que somos igreja do Senhor Jesus, é garantida. O Apocalipse ensina claramente para a igreja que não há o que temer.
Essa é a visão que nós devemos ter do livro do Apocalipse. Ele não traz somente desgraças, mas ele traz as promessas e a vitória garantida a cada um de nós durante o nosso caminhar aqui e a visão futura do que está para acontecer. Para concluir, somente Deus pode revelar o mistério do seu próprio plano de criação e somente Deus, em sua identidade como o Criador, pode fazer suas declarações a toda a humanidade, julgar e revelar a verdade da corrupção da humanidade e determinar o fim e o destino para todos os diversos tipos de pessoa. Somente Deus pode revelar o mistério do seu plano de criação. Ou seja, por mais que alguém queira ler a sua mão na rua e você permita, somente Deus sabe o que vai acontecer com você no futuro. Somente Ele, como Criador, pode fazer declarações exatas para a humanidade. Pode nos revelar a verdade e todas as demais coisas que estão para acontecer. O cristianismo, ele é a religião da revelação, ou seja, Deus vem até nós, ele revela-se a nós e nós o conhecemos. Ele, bem como seu Filho Jesus Cristo, dão-se a conhecer a sua igreja em toda a sua glória. Eles dominam o universo e a história mundial. Aconteça o que acontecer, nada foge ao seu controle. Tal consciência era fundamental para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essa carta foi escrita para as igrejas da Ásia Menor, que estavam passando por tribulações. Elas passavam por muitas tribulações e outras tribulações maiores estavam por vir. Então era necessário para essas igrejas, para os irmãos que estavam nessas igrejas, não apenas saber que Deus é poderoso, mas confiar em seu poder para guardá-los, acontecesse o que for, eles deveriam confiar. A nossa religião, hoje, a religião contemporânea, ela centraliza-se muito no ser humano. A igreja deve agradar os seus membros, o louvor deve mexer com as emoções das pessoas, o pastor ideal é aquele pastor bonzinho. Então, a visão que nós temos da igreja hoje é a humanidade no centro de tudo e Deus nos servindo e existindo para servir a nós em tudo. Infelizmente, uma grande maioria das igrejas age dessa maneira e colabora para que os irmãos que a frequentam pensem dessa maneira. Infelizmente, muitas pessoas frequentadoras das igrejas têm esta visão: eu vou até lá buscar a minha bênção. Não é eu vou lá para cultuar e agradecer a Deus. Não é eu vou lá para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. A maioria das pessoas só pensa assim: estou passando por dificuldades e vou até a igreja para buscar a minha bênção. Infelizmente, a igreja contemporânea está deste jeito. A visão que nós temos é esta, mas nós podemos e devemos rever essa visão. Se Deus é o Senhor da história, Ele pode dirigi-la como Ele bem entender, inclusive permitindo que nós soframos. E quando isso acontece, nós vemos a necessidade de compreender a soberania e o poder de Deus, que pode nos livrar de qualquer tribulação. Quando isso acontece, nós percebemos a necessidade que nós temos de estarmos debaixo da poderosa mão de Deus, sendo acolhido por eles, sendo dirigido por Ele, sendo guiado por Ele em todo o tempo, apesar do sofrimento. Quando isto acontece, nós percebemos que nós nada podemos pela nossa força e nós nada fazemos pela força do nosso braço, mas pela graça de Deus. É Ele quem nos fortalece. Que o Senhor do universo e da história reine soberanamente na sua vida, ontem, hoje e eternamente.
que a bênção de Deus recaia sobre sua vida e que o Apocalipse faça parte da sua leitura, que você possa ler esse livro com a sabedoria do Espírito Santo em você, que você possa entender que Ele está controlando todas as coisas e que Ele tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Que o Senhor do universo e da história esteja com vocês. Amém? Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, nós te agradecemos, Senhor,
por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós agradecemos por cada palavra que nós ouvimos, Senhor, que o Senhor nos dirige. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pedimos que o Senhor console, Pai, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão aguardando seus familiares internados. Pedimos que o Senhor sustente a vida de cada um, que o Senhor dê sabedoria, Pai, e as pessoas que estão doentes, os enfermos, que o Senhor possa estar alimentando, Pai, com Teu Espírito, que o Senhor possa estar fortalecendo, Pai, para que eles suportem tanta enfermidade, tantos problemas, tantas dores, que o Senhor possa estar iluminando, abençoando e fortalecendo cada um, Pai. Senhor Deus, está muito difícil, Pai, essa nossa temporada aqui de pandemia, mas nós sabemos que só o Senhor pode limpar tudo isso, só o Senhor pode nos livrar de tudo isso e que seja feito tudo conforme a sua vontade, Pai. Fortalece, Pai, o coração de cada um de nós, que a gente entenda o que Tu queres, Senhor, de nós. E que a gente consiga, Pai, passar por essa fase difícil, que nós sabemos que só o Senhor pode nos livrar disso. Abençoa, Senhor, a todos os envolvidos, o pessoal, Senhor, da área da saúde, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, Pai, e livrando eles, meu Deus, desses contágios, Senhor. E nos fortalece a cada enfermo, a cada enlutado, e nos livra, Senhor, de todo mal. No nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai, e peço perdão pelos nossos pecados. Amém. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Usar máscaras. Lavar as mãos com sabão regularmente. Na impossibilidade de lavar as mãos, usar álcool em gel. Proteja a boca e o nariz com o antebraço ao tossir e espirrar. Manter o distanciamento social entre 1 metro e 1,5 metros. Evitar aglomeração. Manter ambientes ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Proteger-se é um ato de amor consigo e com o próximo.